Olá, hoje eu estou aqui com a Gabriela Medeiros. Ela é fisioterapeuta dermatofuncional com uma especialidade no pré e pós-operatório das cirurgias plásticas faciais. E hoje a gente vai conversar sobre a importância da fisioterapia no pós-operatório da blefaroplastia, os benefícios que isso traz no pós-operatório, na reabilitação. Gabriela, conta pra gente um pouquinho do seu trabalho e como que são os benefícios sentidos pelo paciente. Olá, meu nome é Gabriela Medeiros, sou fisioterapeuta com especialidade em fisioterapia dermatofuncional, com ênfase em cirurgias faciais no pré e pós-operatório. Gabriela, começa contando pra gente qual a importância da fisioterapia no pós-operatório, como que isso facilita a reabilitação. Hoje a gente tem os pacientes, eles trabalham muito, eles precisam voltar muito rápido para o trabalho. E eu sinto que a fisioterapia, ela traz isso, né? Essa facilidade no retorno ao trabalho, a melhora da cicatrização. Conta pra gente. Então, doutora Paula, a fisioterapia pós-blefaroplastia, ela tem um acompanhamento muito próximo com o profissional médico que fez a cirurgia. O nosso objetivo principal é atuar nessa modulação, nesse acompanhamento do processo inflamatório. O que eu quero dizer com isso? Que a gente contribui para controlar o inchaço, as manchas roxas, alguma eventual dor que o paciente possa sentir. Muitos pacientes falam pra gente que a cirurgia de blefaro, por exemplo, não é uma cirurgia que tradicionalmente provoca dor. Sim. E a gente sabe disso. Mas que eles se incomodam, por exemplo, de ter que ficar dormindo muito tempo de barriga para cima. E eles ficam um pouco duros, assim, tensos, né, pra não machucar o rosto. Sim. Então acaba gerando uma tensão na cabeça, no ombro, nas costas, por exemplo. Então, a gente atua nessa fase da cicatrização, da inflamação, melhorando e contribuindo para acelerar esse processo, e também nessa fase de recuperação em casa, com orientações de como a pessoa pode dormir melhor, alguns alongamentos que ela pode fazer que não vão interferir sobremaneira no processo da cirurgia em si. Que legal! Então é uma abordagem integral do paciente na sua recuperação, trabalhando também focos de tensão, liberando trabalhando também focos de tensão, facilitando com que ele se recupere de uma forma mais leve. Exatamente. Eu acredito hoje, 2022, que se a gente for dar atenção só para o ponto onde o paciente fez a cirurgia, a gente está trabalhando em saúde de uma maneira tal e qual os anos 70. Sim. Então, a gente precisa compreender o que significa essa integralidade do paciente. Sim. Então, olhar e cuidar desse paciente pensando no dia a dia e na rotina dele. Por isso que no momento da avaliação eu pergunto, você trabalha com o quê? Me conta um pouquinho do teu dia, da tua rotina antes da cirurgia, porque agora está um pouquinho alterada. Porque daí eu consigo combinar com o paciente como que a gente pode fazer as orientações, os exercícios, que isso possa ser incluído na sua rotina, né? E que faça sentido para a realidade daquele paciente, né? Então, acho que esse processo é super importante. E essa relação super próxima com o profissional que fez a cirurgia também, para a gente ir trocando essas informações, né? E aí a gente vai conseguindo, literalmente, para mim é isso, né? Fazer esse acompanhamento redondinho do cuidado do pós-operatório. Sim, gente, então a Gabriela, ela costuma acompanhar os meus pós-operatórios de blefaroplastia, tanto as blefaroplastias superiores quanto as blefaroplastias inferiores, e em geral são blefaroplastias estruturadas, que eu reposiciono o supercílio, reposiciono o canto lateral. Ela tem o maior cuidado de mobilizar e de me mandar um feedback se o paciente está sentindo um leve desconforto no canto lateral, o que está acontecendo realmente com aquele paciente. E os feedbacks dos pacientes são muito positivos, eles adoram passar pelo processo da fisioterapia, mesmo aqueles mais resistentes, né, Gabriela? E me conta, o que é feito durante a sua consulta de fisioterapia no pós-operatório da blefaroplastia? Então, a gente inicia com uma avaliação. E aí, às vezes, os pacientes ficam um pouco tensos, né? Quando a gente fala a palavra, vai ter que avaliar.
Então a gente faz essa avaliação para conhecer um pouco da história, da rotina, cirurgias anteriores. Uma coisa que é muito importante é saber os medicamentos que o paciente faz uso, além daqueles, né, que são prescritos para o pós-operatório, colírio, analgésico, anti-inflamatório, mas algum antihipertensivo, se a pessoa tem diabetes, porque eu sei que isso vai alterar o processo de cicatrização, se a pessoa é cardíaca, e aí tem alguns equipamentos da física que a gente tem um pouco de cautela. Sim. E aí, a partir disso, quando a gente inicia mesmo, né, a fisioterapia, a mão do fisioterapeuta no paciente, a gente usa muito no pós-operatório, que é muito conhecido, que é a drenagem linfática. Sim. Então, a drenagem é um recurso, a terapia manual, que é mobilizar esses tecidos, né, a depender da fase da cirurgia, para a gente ir observando a formação de aderências, de possíveis fibroses, e já regular, modular, para prevenir que isso possa acontecer. A fisioterapia também auxilia. A gente utiliza o taping, por exemplo, né, que é a bandagenzinha elástica, tanto durante a cirurgia, né, no que a gente chama de pós-operatório imediato, ou quando o paciente vai para o consultório, que ele contribui, por exemplo, para manter o efeito da drenagem linfática, fazer a drenagem dos roxinhos da equimose, por exemplo, a gente aplica dessa forma no rosto, com outras aplicações também, mas principalmente essa. A gente pode utilizar, por exemplo, o recurso do laser de baixa potência. A gente usa o infravermelho e o LED vermelho, por exemplo, o infravermelho e o LED vermelho, para esse processo, né, para contribuir, para acelerar, para melhorar a qualidade da cicatrização e a absorção do edema e também da equimose, dos roxinhos. Sim. Também, né? E aí eu passo algumas orientações também para os pacientes, né? Faço com eles alguns alongamentos, alguns exercícios, até porque alguns têm medo de fazer isso sozinhos. Então, a orientação da fisioterapia nesse momento é super importante também. Eu sinto que alguns pacientes, eles têm realmente aquele medo de tocar na região que foi operada, com medo de causar algum dano na cicatrização. Então, as orientações da fisioterapeuta são essenciais. Conta pra gente um pouquinho das suas orientações para casa. O que ele pode fazer em casa para ajudar na sua recuperação? Então, acho que, basicamente, o primeiro exercício que eu sempre oriento é o exercício de relaxamento. Os pacientes, eles chegam, é muito engraçado, eles chegam no consultório parecendo um robocopzinho, assim, tensos, durinhos, né? Então, a primeira coisa que eu oriento é como é que tá sendo para dormir, como é que você está se observando. Porque algumas pessoas têm uma consciência corporal um pouco mais ajustada, né? Já fazem exercícios, então esse não é o maior problema. Sim. Mas a maioria tem isso. Então, eles trancam, né? A respiração fica uma respiração muito mais superficial, então a gente trabalha a respiração mais diafragmática, para ir trabalhando o relaxamento, e eu começo sempre por ombro. Então tem um exercício que é super simples, que é trazer o ombro em direção à orelha. Então, sentado, como a gente está aqui mesmo, só trazer o ombro em direção à orelha. O mais importante não é a quantidade de vezes que você faz, mas sentir bem essa articulação trabalhando. Sentir bem o ombro chegando na orelha e volta. E vai percebendo se você tem algum ponto mais de tensão para fazer isso. Então, esse é o primeiro. O segundo é fazer círculos com o ombro para trás e depois para frente também. Aqui. Esse também é um exercício super simples da gente fazer. Um terceiro exercício é a movimentação do pescoço. Como a gente não está, nesse momento, podendo fazer muita inclinação lateral, né, tá usando ainda a almofadinha para evitar esse movimento lateral, mas tem um que é só a rotação. E essa rotação que a gente faz, a gente aciona a musculatura que está, uma musculatura super presente no pescoço, que ela ajuda, inclusive, a gente a trabalhar a drenagem linfática. Sim. Musculatura é um importante auxiliar da nossa drenagem, né? Então, trabalhar o movimento lateral de um ladinho para o outro. Aqui, vê até onde você consegue ir. Não precisa ultrapassar. Ah, não, aqui eu já sinto dor, eu vou. Não precisa alcançar a dor. Se tem algum desconforto, não precisa chegar nele. Vai um pouquinho antes. E um pouquinho só para cima também. E volta. Um pouquinho para cima e volta.
São exercícios muito simples. Às vezes os pacientes acham que é um exercício mirabolante, alguma coisa muito diferente, Sim. né? E não, esses exercícios simples de ombro e pescoço já ajudam bastante junto com a respiração também. Gabriela, então conta pra gente quais são os riscos ou prejuízos que o paciente pode ter no pós-operatório da blefaroplastia se ele não quiser fazer a fisioterapia. Bom, a fisioterapia, eu sempre digo que ela funciona como se fosse um acelerador desse processo, né? Obviamente o paciente, ele decide, né, ou faz essa opção por fazer ou não, porém, o que eu observo ao longo de 14 anos de experiência em cirurgias de face, né? Às vezes o paciente, ele cria uma expectativa muito grande com a sua cirurgia e é super compreensível, né, que quando o médico ou a médica diga para ele, olha, agora você precisa fazer fisioterapia pós-operatória, ele se sinta, opa, eu não tinha me preparado para isso. E às vezes ele opta por não fazer. E aí vem fazer tardiamente, depois às vezes de 45, 60 dias. O que eu observo na minha experiência? Que a gente tem um edema residual, ou seja, esse edema mais duro, mais viscoso, nessa região das pálpebras inferiores, que a gente chama da região malar. Às vezes fica um edema mais residual na parte interna, por exemplo, né, da pálpebra superior. Às vezes ele fica com algum ponto em que ele diz que parece que está travando ainda na hora de fechar os olhos, né? Então ele sente que tem alguma coisa que impede aquele movimento, algum ponto de aderência, às vezes pode acontecer também. Então são essas as principais situações, ocorrências que eu observo na minha prática clínica quando o paciente procura mais tardiamente ou deixa, né, de fazer a fisioterapia nessa fase pós-operatória. Maravilha! Então a gente reforça aí o trabalho que é em conjunto, né, com o médico da fisioterapia no pós-operatório, principalmente no pós-operatório imediato, ali se iniciando nos primeiros 24 a 48 horas de pós-operatório. Isso mesmo. Quanto mais precocemente a gente inicia, a gente consegue prevenir esse edema em grande quantidade, o derrame, né, que a gente diz de sangue, onde ficam as manchinhas roxas, que a gente chama de hematomas ou de equimose, as dores, né, ou esse desconforto de cabeça, pescoço, por exemplo. Então, quanto antes a gente inicia, a gente consegue controlar isso de uma forma muito mais leve e tranquila. Eu sempre digo, né, a fisioterapia no pós-operatório é para que você passe por esse processo de forma muito mais tranquila e segura. E quando a musculatura está tensa, ela prejudica a drenagem linfática da face, Gabriela? Prejudica também, né? Porque o nosso corpo ele é todo integrado, né? Então, quanto maior a tensão, maior a dificuldade que eu tenho no deslizamento dessa musculatura, no bombeamento dessa musculatura, e os vasos linfáticos estão muito próximos, né? Então, a musculatura mais ativa, ela auxilia, um importante auxiliador nesse processo. Ela funciona, né, como uma bomba mesmo. Uma bomba, exatamente. Ótimo, maravilha. Gabriela, eu fiquei sabendo que você ensina para os pacientes alguns movimentos que eles podem fazer eles mesmos na região palpebral, utilizando às vezes as mãos ou o cotonete. Como é que funciona isso? Também é um instrumento bem simples, que é o cotonetinho, né? E aí eu sempre oriento os pacientes a fazer esse movimento de dentro para fora. Não precisa apertar muito, porque esse é outra dúvida, outro incômodo, né, que os pacientes têm. Só apoia o cotonetinho e vai fazendo esse movimentozinho até próximo da região da orelha. Vai rodando o cotonetinho para auxiliar nessa drenagem, principalmente dessa região mais inferior da pálpebra, né? Então, sempre de dentro para fora. Só ir rodando o cotonetinho e nisso a gente já... Opa! Aqui. Às vezes os pacientes têm aquele rolinho de quartzo. Sim. Né? Às vezes o elas rolo trazem... de jade. Isso. Às vezes elas trazem e a gente faz juntas na frente do espelho, né? Para mostrar como faz. E o movimento, então, ele sempre vai ser do nariz na direção da orelha. Isso, exatamente. Esse movimento do nariz em direção à orelha.
E quem tiver um pouco de receio de utilizar o cotonete, pode fazer com as mãos? Pode fazer com as mãos. Nesse caso, eu oriento passar um óleozinho mineral, algum cremezinho para deslizar. Pode ser o próprio creme que o médico passar no pós-operatório, né? Perfeito, pode ser esse mesmo. Porque o objetivo é só passar um pouquinho para ajudar a deslizar. Sim. Porque às vezes, se for sem nenhum auxiliar para deslizar, a pele pode emperrar um pouquinho. A mesma coisa, né? Eu gosto de fazer com polegar, mas tem paciente que gosta de fazer com indicador. Então, só colocar o creme ou o óleozinho e fazer o mesmo movimento de deslizamento do nariz em direção à orelha. Mesma coisa. Ou com o indicador também, do nariz em direção à orelha. Ótimo. E depois que ele já passou ali das 2 semanas de pós-operatório, principalmente quando faz a blefaroplastia estruturada, com lifting de supercílios, com região de canto lateral e blefaroplastia inferior, ainda tem um edema. O que você orienta os pacientes para tentar ajudar nessa questão do edema residual? Aí é uma outra fase da cicatrização, né? Nesse momento, a gente já tem um líquido que é um pouco mais espesso, um pouco mais viscoso. E aí a gente entra, então, com uma técnica que a gente chama de indução de fluxo linfático, que ela é um pouco mais vigorosa, e também com terapia manual mecanomoduladora. Daí, essas 2 técnicas, não dá pra gente orientar o paciente a fazer em casa, porque são movimentos muito específicos, a gente tem alguns marcadores, né? A pele fica mais vermelha, eu observo que já fica um pouco mais vascularizado, é um sinal de que eu tenho que, aquele momento, o corpo já deu o seu sinal de esgotamento da minha técnica. Mas uma coisa que o paciente às vezes pode fazer em casa a partir desse momento, quando esse líquido fica um pouco mais viscoso, são as compressas mornas. Ótimo. Né? E aí pode usar a máscarazinha de gel, por exemplo, que ele estava usando para o gelo. A maioria delas também permite o aquecimento, né? E aí pode aplicar no rosto. Qual é a temperatura ideal? É aquela temperatura que a gente diz que é a temperatura do banho do bebê. Quando a gente coloca a máscarazinha em cima do dorso da mão e ela é agradável, ela é gostosa de fazer. Então a gente aplica nos olhos e aí pode vir com um cotonetinho, deixa até aquela máscarazinha ficar com a temperatura do corpo, pode tirar, e aí a gente faz esse movimento com o cotonete ou com um rolinho de jade, por exemplo, ou até mesmo com a mão. Com a mão. Para ajudar, é como se a gente tivesse uma consistência mais gelatinosa, a temperatura mais morninha ajuda a dar uma fluidificada, dar uma diluída, entre aspas, e aí a gente consegue conduzir melhor esse inchaço residual que está mais viscoso. Então, a fisioterapia, pelo que a gente notou, ela é essencial no pré, no pós-operatório imediato, ali na primeira semana, e também no pós-operatório tardio, depois de 15 e alguns pacientes até 30 dias. É isso mesmo, Gabriela? É isso mesmo. A gente tem observado cada vez mais a presença do fisioterapeuta no pré, né? Então, o paciente decide fazer a cirurgia e já marca uma consulta com a fisioterapeuta para combinar como é que vai ser esse acompanhamento pós-operatório, e isso é muito mais fácil depois, né, pro transcorrer do pós-operatório, quando a gente já tem esse contato prévio com o paciente, ele já nos conhece, já sabe o que a gente vai fazer. Tem a atuação do fisioterapeuta no centro cirúrgico, né, que é imediatamente após a cirurgia, e aí a gente utiliza bastante nesse pós-operatório imediato o tape, que é para justamente conter esse edema, conter esse sangramento, né, para evitar e prevenir as equimoses e as manchas roxas, e a gente já entra nessa fase também com o LED, né, no pré-operatório imediato. E aí depois, no pós-operatório, aí a gente entra se a gente não fez o acompanhamento antes e o paciente vem diretamente no pós-operatório, aí a gente faz a avaliação e aí vem que fase do pós-operatório ele se encontra, se é nessa fase mais inicial ou mais tardia, e aí direciona o tratamento mais adequado para cada uma dessas fases.
Maravilha! Então, a gente fechou esse ciclo aí, o paciente foi acolhido de forma integral no pré, durante a cirurgia e no pós-operatório. Espero que vocês tenham aproveitado as dicas maravilhosas da Gabriela. E se ficar alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente vai responder juntas para vocês. Gabriela, pode deixar sua mensagem final para os nossos ouvintes hoje. Primeiro eu queria agradecer a doutora Paula pela oportunidade de trazer, né, a possibilidade da fisioterapia no pré e no pós-operatório das cirurgias de blefaroplastia, e as dúvidas que vocês tenham a gente vai respondendo aqui na medida dos comentários também, e o objetivo é esse, né? É a gente poder ofertar um cuidado que seja acompanhado de fato, né? E que a gente possa triangular esse cuidado, colocando o paciente, a fisioterapeuta e a médica cirurgiã em comunicação para a gente encontrar a melhor forma de tratamento, porque para cada paciente é uma forma de tratamento diferente, apesar da cirurgia ser a mesma. Obrigada!